Bom dia, Campo Grande. Bom dia, Mato Grosso do Sul. Seja bem-vindo a mais um programa Você Precisa Saber. Qual de nós não passamos por isso? Com depressão, ansiedade, fobia, até bullying. Como antigamente falavam, a gente não sabia o que era isso e hoje se torna bullying, qualquer coisa que nós falamos. Até mesmo na gestação, nós sofremos de depressão. E hoje quem vai contar essa historinha para nós, a nossa entrevistada de hoje é a Cássia Nunes, 40 anos. Isso. Ela é terapeuta, sim, especializada em TRG, Terapia de Reprocessamento Generativo. Vamos saber o que é isso. Bom dia, Cássia, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada. Eu que agradeço pelo nosso convite aqui no programa Estado Play. Certo. Gostaria que você falasse um pouquinho de você primeiro. Certo. Quem é a Cássia? Primeiro quero agradecer a oportunidade, né, de estar aqui. Meu nome é Cássia Nunes, né? Eu sou uma filha abençoada de Deus. Amém. Sou casada, tenho 2 filhos, né? Sou mãe de 2 e sou terapeuta TRG, né? Uma terapia de reprocessamento generativo. Não trabalhei sempre, né, na área da terapia. Trabalhei como administradora, né? Trabalhei no financeiro, até fiz uma faculdade de administração e depois ainda trabalhei nessa área ainda, de financeiro e administrativo. Com a chegada dos filhos, eu acabei tendo que dar uma pausa, né, no trabalho e querendo retomar, eu comecei a observar ali que estava na hora de eu buscar um sonho que eu sempre tive e era guardado ali, estava sempre guardado. Que era questão de trabalhar com pessoas, questões emocionais, realmente tratar sobre isso. Mesmo na área da administração, mesmo ali no meu escritório, eu sempre via pessoas ali chegando e falando, né, da sua vida. Olhava para mim e começava a contar coisas íntimas, coisas lá da infância, coisas que ainda doía. E ali eu gostava de ouvir, tinha uma audição ali toda aberta para aquela pessoa e também gostava muito de dar ali um auxílio, olha, faz assim, né, começa a buscar uma ajuda. Então, sempre foi algo que eu sempre gostei, de falar sobre a questão de saúde, né, emocional, sobre dor emocional. Então, quando chegou os filhos, eu parei e pensei, não, agora eu vou retomar, mas eu quero começar numa área nova, na área que eu sempre sonhei em trabalhar, que era questões emocionais. E, Cássia, o que é mais fácil lidar? Na parte administrativa ou com essa terapia? Olha, se tratando de ser algo que eu sempre quis, né, de falar com pessoas, ajudar nas questões emocionais, é fácil, né, dessa forma. Mas, assim, as pessoas realmente elas têm uma resistência, né, a buscar ajuda, né, nas questões emocionais. Porque ela vai contar a vida dela, ela vai trazer ali, né, o pessoal dela, aquilo que é mais íntimo, né? E quando se fala de questão de dor emocional, é algo que está lá atrás. Então, tem uma resistência, tem mudado bastante, né? As pessoas têm mudado, têm percebido que o quanto ajuda eu buscar uma ajuda emocional, tanto na minha área profissional, pessoal primeiro, perfeito, né? E profissional, com filhos, com a família. Realmente, as pessoas começaram a observar isso e buscar ajuda. Então, tem diminuído essa resistência, isso, né? Mas ainda tem algumas resistências, Cássia, em relação a isso. Com certeza. Só para vocês saberem, você sabia que quando chega para mim lá no meu consultório, a maioria das dores que vão lá, a primeira coisa que o paciente relata é a dor. Só que você vai usar um pouquinho da psicologia, você vai usar um pouquinho a profundidade do paciente. E isso gera, Cássia, dor emocional. Sim. Ah, doutor, eu tô com essa dor, mas na realidade eu tenho depressão, eu tenho ansiedade, eu tenho alguma fobia, eu tenho alguma coisa. Então tudo isso gera dor emocional. É o que nós vamos saber hoje. O programa de hoje está sensacional, viu, pessoal? Vamos lá. O que é TRG, Terapia de Reprocessamento Generativo, doutora? É uma terapia, né, como outra terapia que trata ali, buscar ajudar a pessoa a se ajudar mesmo em questões emocionais. Reprocessamento generativo, porque a gente vai reprocessar, buscar realmente na raiz, a história mesmo, né, porque a pessoa chega e traz para você uma queixa, né, ela traz ali um sintoma, nem vai no médico, né, eu tô com essa dor, perfeito, né, eu tenho medos, né, eu tô com depressão, né, o que eu faço para resolver isso? Na TRG, a gente trabalha realmente
trabalhando com o inconsciente mesmo, reprocessando fase a fase, buscando lá na sua história a raiz. É como uma árvore, você imaginar ali uma árvore, ela está com seus frutos, de repente, num período, os frutos já não estão bonitos, as folhas estão caindo, e quem é da área já sabe que tem que tratar, senão vai morrer. Né? A árvore vai morrer. Então, ela vai aonde? Vai, às vezes, buscando ali alternativas naquele sintoma ali, vendo o fruto doente, a folha caindo. Mas, se ela não for lá na raiz, tratar, adubar, achar, né, o que está prejudicando aquele fruto, ela não vai encontrar, né, a solução. Então, a TRG, eu vejo assim, a gente vai reprocessar, buscar na fase a fase, tá? Onde há uma dor, onde há um trauma, né? Geralmente as pessoas chegam para mim e falam assim, mas a minha vida toda é um trauma? Não, a vida da gente não é tudo trauma, mas eu preciso achar a causa, eu preciso achar a raiz para trabalhar. E o generativo, né? Não é regenerar, a gente não refaz, não tem como refazer a vida, certo? Mas conforme eu vou trabalhando aquelas dores do passado, eu vou gerando, né? Generativo, vou gerando novas bases, onde é o quê? Onde a terapia entra na mudança do comportamento. Eu só consigo mudar meu comportamento se aquelas dores são tratadas, se eu vejo na raiz ali onde está prejudicando, trato aquilo, então eu vou gerando novas bases para a minha vida. Perfeito, perfeito. E na realidade, né, doutora Cássia, eu vejo por mim lá no consultório que você, quando entra dentro do seu consultório, geralmente o paciente queixa de dor por sintomas. Isso. Só que você tem que descobrir a causa, aonde que está essa causa que está provocando esse sintoma, essa dor, perfeito? Isso mesmo. E eu acredito que o TRG deve ser não, igual a nosso tipo de tratamento de dor, não é isso? Isso mesmo. Como a gente trabalha com o inconsciente, né, que ele fica ali na parte do cérebro onde realmente é o réptil mesmo, né, a parte do reptiliano ali, onde a gente acaba indo com as impulsões, né? Tudo está guardado ali, tudo que a gente passou, toda a nossa história, tudo que você vivenciou, está guardado ali naquela, né, no inconsciente. Quando a gente acessa, né, o inconsciente, trabalhando as fases da vida, desde o 0 até a sua idade atual, aonde há um desconforto, aonde há uma situação que causou uma dor, né, que ficou ali para você, né? Às vezes a pessoa que causou aquilo, para ela não causou uma dor para você, mas você sentiu ali como uma dor, ficou ali uma marca dentro de você. Então, quando eu acesso ali, eu trago, né, para o consciente e começo a trabalhar essa dor, entender o que aconteceu. A gente fala assim, vamos fazer um filme, né? Não é um filme inventado, mas é um filme da sua história, a sua vida. Então, eu vou passando e vou vendo se tem alguma situação que causou alguma fase, algum trauma, né? Geralmente as pessoas chegam com depressão ou ansiedade. É o que mais as pessoas vêm buscar ajuda, né? Então, eu vou buscar ali a causa, da onde iniciou, porque não inicia do nada, né? Ela tem uma causa, ela tem uma situação, né, que causou isso. Então, a gente vai trabalhando, trazendo, né, a pessoa mesmo, ela vai trazendo para a consciência e olhando, falando, poxa vida, isso eu não achava que tinha tanta relevância, mas eu vejo que mexe hoje em dia com a minha vida, eu tenho medos, né, relacionados a isso que aconteceu lá na minha infância ou na adolescência. Então, ela achou a causa. Então, quando eu vou distanciando a dor da causa, eu vou achando recursos para trabalhar. Perfeito. Certo? E eu acredito que isso, Cássia, nós tem uma ligação muito grande dentro de uma área que eu fiz há pouco tempo em São Paulo, chamado kinesiologia médica. Estuda isso, sabia? Bacana. Depois a gente pode conversar isso aí, tá, pessoal? Tá? Certo. É uma consulta totalmente diferenciada. Na realidade, existe 12 técnicas holísticas dentro dessa kinesiologia. E nisso está a fase até uterina, sabia? Isso mesmo. Tá? Mas eu tive um trauma na infância, a minha mãe teve um trauma quando estava grávida de mim e assim por diante. Isso vamos comentar mesmo mais para frente. Perfeito. Doutora Cássia, como é feita a terapia TRG? As pessoas vêm procurando, como eu falei, trazendo ali os sintomas, certo? Né? Aí
ela tem ali, no primeiro atendimento eu já passo para ela como vai ser, né, o protocolo, porque a TRG ela foi criada pelo professor Jair, né, um doutor em psicologia. Ele pesquisou, ele buscou ali ele fez vários atendimentos para trazer esse protocolo, certo? Esse método de trabalho. Então a gente apresenta para o cliente esse método, né, que ele tem umas fases, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre essas fases. E ele logo já, tipo assim, eu quero trabalhar, ele quer entender como funciona, né, o seu inconsciente, e já vem trazendo ali os sintomas, e a gente vai trabalhando realmente a causa, buscando. Então, é dessa forma que a gente trabalha. Tá? Perfeito. Então, esse é o TRG. O TRG, tá. Uhum. E qual é a abordagem da TRG? É uma terapia, tá, que a gente trabalha o inconsciente. Né? A abordagem da TRG, a temática dela é o inconsciente. Trazer ali o que ficou guardado, né? E se aquilo ainda gera um desconforto emocional, uma dor, né? Que trouxe um transtorno, talvez também até algum trauma, a gente vai trabalhar. Então, a abordagem dela é trabalhar o inconsciente. Perfeito. Doutora, nós queremos saber, um indivíduo que nunca teve nenhuma dor, que é uma coisa muito rara, mas não teve uma dor, sempre acontece, ou não teve nenhum trauma, e começou a sofrer um bullying. Isso pode gerar um trauma e gerar uma dor? Sim, pode gerar sim. E aquilo que eu falei no início, talvez a pessoa que causadora ali do bullying, né, aquela pessoa que ela causou essa dor, né, talvez para ela é uma brincadeira, não é assim que funciona, né? Ela também tem uma dor. Se você olhar, ela também tem uma dor. Ela também pode ter passado por essa mesma situação, né? Mas eu tenho que entender a minha dor. Por que aquilo me afeta tanto? Por que aquilo me machucou? Por que aquilo me feriu, né? Então, a pessoa, ela sofreu um bullying e, não, beleza, se um adolescente ou uma criança traz para os pais, né, resolve ali, tem uma maneira de afastar, tal, mas aquilo ali acaba se tornando uma pancada emocional se eu não trato isso. Então, ela pode sim causar um trauma. Às vezes não causa um trauma ali imediato, né, porque a gente sabe que o trauma não é só ali imediato. Às vezes, com o tempo, aquilo ali, né, aquelas pancadinhas, imagina você tomando pancadinhas várias vezes. Então, ele sofreu um bullying uma vez. Tá, passou, né? A gente fala que passou. De repente, sofre novamente. São pancadas emocionais que vão ficando... Repetitivamente. Isso, e vão causando, sim, traumas. Perfeito. Tá. O que faz um terapeuta de processamento, de reprocessamento generativo? Esse atendimento, né, que eu falei da questão de trabalhar o inconsciente, né? A gente pode estar trabalhando... eu trabalho sozinha, né, por conta, né, no caso, eu trabalho online, tenho um atendimento presencial. Podemos atender também em grupos, né, só que individual, né, apresenta a temática, apresenta o protocolo, mas trabalhamos, né, individualmente com cada pessoa. Tem várias abordagens. Várias abordagens ali para a gente tá atendendo. E é funcionado como se fosse, não, é uma terapia por sessões? Sim. E dependendo da evolução do paciente, quantas sessões são? Olha, a quantidade de sessões, acho que isso você deve entender porque é complicado. A pessoa fala assim, quantas sessões né, já vai resolver o meu problema? Cada pessoa é única. Cada caso né? é um caso. Isso, cada caso é um caso. Cada pessoa vai reagir de uma forma. A sua, isso. Sua terapia. Não é porque é um protocolo, tem né, ali umas fases trabalhadas, que eu posso falar assim, não, todo mundo vai em 3 meses estar ok, certo? Não posso dar essa quantidade de sessões porque eu tenho que, né? Só que o que acontece, conforme a pessoa vai se entregando realmente a esse processo, ela entende esse processo, é rápido. Por isso que fala que é uma terapia breve, né? A TRG é uma terapia breve porque ela traz entendimento. Eu vou entendendo o que aconteceu e já vou, né, deixando de associar, porque a gente vai associando as coisas, né, com o tempo. Então eu acabo mudando meu comportamento. Então, a duração da sessão, no caso, é de 50 minutos a 1 hora, né? E a quantidade de sessões a gente vai avaliando junto mesmo com o paciente, com o cliente ali. Perfeito. Tá? Você sabia que um trauma de uma mãe que está gestante pode passar para o bebê? Isso é verdade? Sim, é verdade. Quando a gente inicia, né, a parte cronológica, né, da TRG, do processo ali, as pessoas, as primeiras coisas que falam assim, olha, eu não vou lembrar de nada, eu não tenho, né, não vou conseguir lembrar da fase lá do 0, né, e de repente, quando a gente começa a trabalhar,
ela traz ali situações, não que ela, né, fora vivenciou, mas até mesmo dentro da barriga ali da mãe. Porque a criança, ela não, ali sendo gerada, ela não conhece o aqui fora. Aqui fora para ela é estranho, entende? O conhecimento dela lá dentro é pela mãe. Então, uma mãe que sofreu ali abuso, né, violência, gestante, gerando, né? Porque a mãe, ela potencializa o filho, né? Ela vai potencializando, ele vai gerando ali tudo. É tanto físico quanto emocional. Então, aquele impacto que a mãe sentiu, pro bebê ali, é desconhecido. Mas a sensação, sabe? As emoções ali, é real, é muito forte. Ele sente como a mãe sente. Então, realmente causa, assim, trauma, sim. Perfeito. E isso, existe cura? Vou falar da técnica da TRG, né? Com certeza. A gente, por trabalhar desde o início, né, fase a fase, a identificação. Quando eu identifico que algo, né, aconteceu ali, principalmente pessoas com depressão, e elas não entendem como entraram na depressão, elas começam a entender de onde iniciou, né? Aí sim, realmente. Porque quando eu entendo, quando eu conheço a causa, eu busco recurso. As pessoas, elas têm um receio de buscar, sabe assim, eu tenho medo de saber o que está acontecendo comigo, né? Então, elas acabam se congelando, parando ali e não movendo. Mas quando eu sei o que está acontecendo comigo, né, se eu sei que aquilo ali é emocional, é espiritual, é fisiológico, eu vou buscar ajuda. Então, é entender o que está acontecendo, buscar realmente ali o que né, da onde iniciou. E ali realmente inicia um processo de cura. Claro que a gente não pode tudo colocar como emocional, Com tudo certeza, como espiritual. Senão... e tudo como fisiológico. Mas quando a gente trabalha o conjunto todo, sabe? Mas eu acredito, Cássia, que acho que de 100%, 70%, 80% sim. Sim. É igual lá no consultório. Pacientes muito vão com dor, acabei de falar, só que você vai se tornando amigo do paciente, né? Colega, amigo do paciente, e acaba contando para você, ó, sempre tem um fundo emocional. Sim. Infelizmente, sim. Tá? Bom, uma pergunta muito interessante aqui, e nós precisamos saber disso, hein, pessoal? Qual a diferença entre psicologia e terapeuta? Certo. A diferença é na formação mesmo, né? O psicólogo, ele fez ali a formação acadêmica, né? Ele vai trabalhar em relação, depois ele vai especializar na relação a questões mentais, alguns distúrbios, alguns testes. Então, esse é o trabalho ali do psicólogo, né? Ele também pode ser um terapeuta, né? Ele pode buscar ali um curso ali para também atender como terapeuta. O terapeuta, ele é um assistente social. Ele ajuda nas informações, ajudar a pessoa a entender que algo não tá bom, não tá legal, né? E ele vai ajudando ele a conduzir isso. Então, ele é um assistente, né, na ajuda tanto física quanto emocional. Então, ele vai estar sempre auxiliando. O terapeuta, ele ajuda nessa construção do comportamento. Entende? Aí tem várias áreas, né? Tem a acupuntura, tem a massoterapia, tem várias outras áreas. Várias ramos de áreas. Então, eu falo assim que a terapia, ela te dá assim é amplo, onde você pode estar atuando, trabalhando, porque você entende que você é um agente que vai ajudar as pessoas nas questões físicas quanto emocionais. Perfeito. E existe concurso para trabalhar em relação ao estado, município? Você pode estar abrindo um consultório? O consultório, sim, posso estar abrindo, né? Posso fazer os atendimentos tanto online como presencial. Tem, né, é licenciado, né? O terapeuta tem que ser licenciado, dependente da área, ele tem que estar licenciado, né? Não tem concursos, né? Ainda, né? Mas, assim, ele pode, sim, abrir o seu consultório, pode trabalhar com outros ramos da terapia também, né? Pode montar grupos de ajuda, pode ajudar em igrejas, né? Pode ajudar em alguns projetos sociais também. Então, porque ele é licenciado. Você acaba passando como psicólogo praticamente, né? Vamos lá. Isso. TRG é uma terapia focada na resolução de problemas emocionais, certo? Como saber que os pacientes estão se adaptando? No primeiro atendimento, ou quando vou levar ali para ele vem me procurar, né? Eu vou passar para ele ali como é feita a terapia, ali já é como se, tipo, sabe, as escamas caem, né? As lentes começam a ficar ali, ele começa falando, nossa, mas é isso. Então, o feedback.
O feedback, na próxima sessão, ele vai trazer um feedback. Por quê? Porque, às vezes, ali na sessão, às vezes, no início, ele fica, né, mais constrangido, até meio contraído. Isso. Só o que acontece quando a gente trabalha com o nosso, né, inconsciente? Às vezes, ali, algumas coisas não são descongeladas, até mesmo por estar retraído. Mas depois, ele começa a vir algumas lembranças e ele traz isso na terapia. Né? A gente orienta ele a trazer isso, né, na terapia. Tem pessoas que às vezes nem aguardam a próxima sessão, já mandam uma mensagem: olha, Cássia, nossa, eu não lembrei disso aí, mas eu lembrei isso agora. Então, o feedback, pelo feedback, a gente já sabe o quanto isso está, né, funcionando, está ajudando, né, o paciente. O paciente, perfeito. E em relação a um paciente que nunca teve nada, por exemplo, vamos colocar o mais simplificado, é uma depressão. Já tem uma certa idade, o cara já tem uma vida estabilizada, de repente começou a depressão. Isso pode gerar uma coisa lá atrás dele? Sim, ter vindo lá de trás, isso. Né? Sim. Mas ele nunca aconteceu nada com ele. Começou de repente agora. Ele entrou, porque a depressão ela começa ali uma tristeza profunda, isso, né? Perfeito. Tá. Sim, porque tem que ter uma raiz, existe algo. Né? Então tem que ter alguma coisa ligada a isso. Você tem que buscar. A depressão ela é uma doença, né? Perfeito. Então, assim como toda doença tem um início. Nós não nascemos para ser infelizes, para ser doentes. Não é esse, né, o propósito. Mas, assim, com o decorrer, né, da vida, das questões emocionais, né, do que a gente vai vivendo mesmo, dos problemas que vão chegando para a gente e o que a gente vai causando também, né, tem isso. Então, tem uma raiz, eu tenho que achar realmente onde iniciou tudo isso, né. Pessoas com depressão, elas têm realmente uma resistência porque elas se fecham muito, né, e o legal da TRG que eu não preciso, para trabalhar com esse paciente, eu não preciso que ele exponha a vida dele. Isso que é muito bacana, porque tem pessoas que falam assim, eu vou na terapia, eu tenho que estar falando, né, do meu problema. E ela fala assim, eu não quero ficar falando dessa dor, né? Então, quando você vai fazer o reprocessamento, a gente trabalha ali com um nível de desconforto. Que tem pessoas que são muito caladas, é a personalidade dela mesmo. Então, na questão da depressão, a pessoa vem às vezes muito fechada, muito chorosa, com muita realmente dor, muita tristeza, né? Dependendo do nível, com muita tristeza. Então, a gente vai reprocessando e às vezes ela não quer falar da onde iniciou. Ela não quer, às vezes ela até identifica por conta do seu inconsciente, mas ela não quer falar. Né? Mas a gente trabalha com nível de desconforto. O quanto isso, lembrando isso agora, o quanto isso gerou de desconforto para você. Mas por vergonha ou... Aí tem várias situações, né? É que tem algumas terapias que, principalmente de fala, se a pessoa não fala, parece que ela não tem resultado. Com certeza. Entende? Então eu não preciso que ele me fale, eu preciso apenas ele me fale, né? O quanto aquilo ali mexeu, ele lembrar daquilo, o quanto isso dói. A gente trabalha com nível de 0 a 10 e ele vai falando. Só que é incrível, é incrível que logo a pessoa começa a falar, porque ela entende que o falar ela vai colocar isso para fora. Tá? Então ela vai achando realmente a causa. E aquele tradicional, Cássia, melhor você expandir tudo para fora ou melhor você guardar? É mito? É verdade? Olha, aí tem uma questão emocional, né? Porque tem pessoas que colocam tudo para fora, mas não resolve nada. Tem pessoas que guardam tudo e não resolve nada. Então, por isso que a terapia TRG, ela não é só de fala. Tá? Você vai falar, você sabe que o falar vai te ajudar, mas é você se ouvir, você ouvir você. Conversar com você mesmo. Você entender ali, né, o que aconteceu. Isso, você vai se ouvir. Porque tem pessoas que falam, mas elas não se ouvem. Entende? Não, mas já chegou, eu acredito que já tem chegado para você. Mas, não, você está guardando alguma coisa. Não, mas eu falo, eu já jogo tudo ali, né? Mas o que eu estou jogando... Isso, o que eu estou jogando ali, né? Perfeito. E eu não estou ouvindo o que eu estou jogando, né? Então, acaba causando dor para o outro também, certo? Perfeito. Você sabia que a população mundial sofre de depressão? Quase 70 milhões de pessoas, se não for mais? E aqui no Brasil, são exatos 22 milhões que sofrem de depressão. Se não for mais, tá? Porque tem vários tipos de depressão, né, doutor? Sim. Tá? Tem aqueles que são alegres, mas são deprimidos e assim por diante, tá? Vamos lá. Na minha pesquisa, vi que existe 5 métodos da TRG. Quais são elas? Tá. O método é o cronológico, primeiro, né? O cronológico a gente vai trabalhar ali a fase mesmo, sabe? A gente trabalha de 0 a 5, de 5 em 5. Dependente de cada pessoa,
a gente vai... Se a pessoa tem muitas questões lá na infância, na primeira infância, a gente pode diminuir, ele trabalha de 0 a 2, tá? Mas geralmente é de 5 em 5 anos, até a fase, né, atual. É fazendo esse filme, trazendo ali o desconfortável mesmo, sabe? Não é criar o filme, mas assim, aquilo que o seu inconsciente trazer, não precisa forçar nada. Então, é o cronológico, eu vou trabalhar as fases mesmo, né, da vida e identificar ali se causou algum desconforto. Às vezes tem situações que a pessoa fala assim, nossa, eu me lembro ali, nossa, veio agora que eu lembrei que eu caí da árvore. Isso. Tá. Gerou algum desconforto? Ah, não, foi tal lembrança. Depois ela vai trazendo que ela se machucar. Quando vê, ela teve uma infância que ela sempre estava se machucando. Aí, o sintoma dela, a queixa dela atual é de se sentir desprotegida. De repente, acontece algo, ela se sente desprotegida. Você percebe o quanto isso, né, veio afetando? Então, é identificar, sabe, se há uma associação, porque a gente acaba associando mesmo, né? O segundo é o somático. Como o cronológico ele é mais simples, né, a gente vai passando fase a fase, então a gente dá para trabalhar o somático. O somático é o que você sente mesmo, tá? É trazer esse sentimento, porque esse sentimento ficou guardado ali dentro, aquilo que você sente, e o corpo vai correspondendo, o corpo responde, né, à dor. Então ele fez ali uma fase da adolescência que foi difícil, né, e de repente ali veio um aperto, eu senti um aperto. Então esse somático a gente pede para ele trazer, porque às vezes guardou, sabe? Aquilo que você falou, a gente guarda, né, e ficou ali guardado, seu corpo vai... E se não é tratado, acaba vindo a questões das doenças psicossomáticas, né? O corpo começa a responder, né? O corpo começa a reagir, né? É uma defesa, ele começa a reagir com a dor. Então, a gente trabalha o cronológico juntamente com o somático, eu trabalho assim. E tem o temático, né? Que é o terceiro, porque tem alguns temas que são muito fortes, tem alguns temas que a pessoa, principalmente questões de abuso, sabe? Então, a gente trabalha eles mais isolado, né? Observando ali como tem pessoas que são muito somáticas, ela começa a reprocessar, ela já sente, sabe? O corpo dela já começa a responder. Então, a gente vai trabalhando ali conforme o paciente mesmo, conforme ele vai reagindo. Então, tem alguns temas que a gente trabalha separado, até mesmo para não causar assim, tanta dor mesmo, né? Dor emocional mesmo. E aí depois do temático, aí vem a questão do futuro. A TRG é a única terapia que eu trabalho futuro, porque as pessoas até dão risada, assim. Não, e assim, uma coisa incerta, né? O futuro, a gente não sabe, né? A gente sabe de e aí, como que é isso, né? Então, eu venho limpando ali o passado. Eu venho somatizando, trazendo, né, aquele desconforto ali para trabalhar mesmo, enfrentamento mesmo, aquilo que causou dor e ficou ali guardado, né? Alguns temas eu trabalhando junto ali. E vem, né, depois tudo ok, terminou ali a minha fase do cronológico, aí eu tenho ali o futuro, né? O que seria esse futuro? Às vezes as pessoas já vêm, principalmente pessoas ansiosas, isso você observa muito pessoas que vêm tratar a ansiedade. Ela já pensa assim, agora, né, eu vou lançar no futuro, né? E a gente faz, o futuro não tem como você fazer um reprocessamento, que não aconteceu, ele é incerto, né? A gente não sabe o que que vai acontecer, mas a gente tem a nossa imaginação, o que você imagina, você é, não é assim? Então você vai trabalhar a imaginação, só que assim, eu não vou imaginando, você leva o paciente a buscar na sua imaginação as piores coisas, e quando você traz isso, ele já limpou o passado, ele já está bem, né? Aí de repente ele, peraí, mas eu falei, não, imagine acontecendo o pior. E a imaginação do ser humano, ela é... E, de repente, por mais que ele tratou, ele já imagina as piores coisas. Ele começa a imaginar acontecendo tudo que já aconteceu na vida dele. Quando ele entrou em depressão, quando ele teve percas, algo assim. Ele já vai no pior mesmo. E é isso mesmo. E conforme ele vai trabalhando, ele fala, nossa, mas é isso, vamos de novo, trabalhando. De repente, ele começa a imaginar, porque a gente vê o amadurecimento aí no futuro. Ele começa a falar assim, peraí, tem solução. Eu estou me colocando nisso. Peraí, isso nem aconteceu. E trabalha muito a questão da ansiedade nessa fase, tá? Então, ele começa assim a reagir mesmo. A mente dele, ele começa assim, não, eu preciso reagir, né? Eu já estou amadurecido, né? Então, ele já começa a imaginar coisas boas. Por mais que você fale para ele imaginar algo que não seja bom, seja ruim, mas ele já começa a imaginar, porque está amadurecido. Ele já, né, vamos dizer ali que ali é o teste de que ele realmente passou, né, ele venceu ali um trauma, venceu aquela ansiedade, ele está vencendo isso, então ele realmente imagina ali e fala, não, eu tenho solução, eu consigo reagir, né, o amadurecimento. E a última é a potencialização, né? O professor Jair, ele fala muito, é a cereja do bolo, né? Porque ali eu já entendi que eu consigo reagir quando há uma situação, né, de desconforto. A gente não vai parar de
a gente está vivendo, então há problemas que a gente vai enfrentar, né? Algumas pancadas podem vir, mas agora eu já estou blindada, eu consigo reagir. Consigo me defender. Eu consigo me defender. Então vem a potencialização. E a potencialização, a pessoa traz ali, ela começa a trabalhar coisas que ela quer, sabe? Assim, eu tenho um sonho de falar inglês e quando chegava no público eu não conseguia falar inglês. Então ela começa a potencializar. A gente trabalha, ajuda ela a trabalhar isso, a acreditar. Eu li um livro, eu não vou lembrar o nome do autor, mas é assim, Liberte a Sua Personalidade, não sei se você já ouviu falar. E ali ele fala, para mim, ali aquele livro é a potencialização, é um livro de psicologia, e ele fala assim que a mesma energia que a gente gasta, né, pensando que vai fracassar, que vai dar errado, é a mesma energia que eu uso para questões, para êxito, tá? Que vai dar certo. Então, eu trabalho muito isso na potencialização com os meus clientes. Eu falo assim, essa mesma energia agora você vai usar, né, para ter êxito, para conseguir. E a pessoa começa a se ver, né? Que nem eu dei o exemplo do falar inglês. Ela se vê ela falando inglês, ela falando em público, ela conseguindo passar num concurso, ela focada, entende? Então, ela começa a gastar essa energia com coisas boas. As coisas... mas aí... Nem tudo é perfeito, né? Certo. Vai acontecer coisas difíceis? Vai. Mas a sua mente está tão treinada a pensar em coisas boas, a acreditar que vai dar certo, entende? Que quando chegar algo que é difícil, você já consegue achar uma solução. Tá? Então, é o trabalhar realmente, é potencializar mesmo isso. Mas, antes disso, a gente tem que trabalhar as raízes lá. Com certeza. Desde a do princípio até, que é fase por fase, cronológico e assim vai, né? Isso mesmo. Tá. E, na realidade... Tudo está aqui na cabeça, tá? Pensar positivo. Positivo. Já levantar positivo e dormir positivo. Perfeito, doutora? Isso mesmo. Em relação a isso, a evolução do paciente, quantas sessões eu consigo ver essa evolução do paciente? O cronológico, ele é preciso fazer ele todo, tá? Eu atendo adolescentes e adultos. Não atendo crianças, né? Crianças eu gostaria de ter um espaço lúdico, né? É diferente o atendimento. Então, o cronológico, porque a gente vê que a gente precisa atender, né? Fazer o protocolo. Então, quando eu termino o cronológico, só que assim, em umas 4 sessões, eu estou julgando muito, sabe? Assim, as pessoas já têm... Ela já tem uma mudança, ela já começa a entender que aquilo que aconteceu com ela aconteceu algo e eu preciso sair disso, eu preciso resolver isso. Então, ela já começa a encarar de uma forma diferente. Mas é preciso fazer todo o cronológico, é preciso fazer todo o protocolo para você ter esse resultado de potencialização que a gente chegou. Então, cada método tem que passar por uma... Isso. Por uma necessidade, por exemplo, do cronológico. Se eu não conseguir passar no cronológico, eu não vou para outra etapa. Porque o cronológico eu posso trabalhar nele, né? Que é 0 ao 5, 5 ao 0, vou trabalhar fase a fase. Eu posso trabalhar nele o somático e o temático. Porque, por exemplo, numa fase ali dos 10 anos, houve ali uma questão de abuso. É muito forte aquilo ainda, a pessoa está trabalhando com aquilo. Então, eu entro com temático, a gente vai trabalhar isso. Entendi. A gente vai reprocessar isso, mas dentro do cronológico. Então, assim, um adolescente, é muito rápido, a não ser que tenha muitas questões, né? E vai muito do paciente. Se ele é muito somático, né? Eu não posso deixar ele trazer toda essa dor. Ele tem uma vida ali carregando, né, um tempo todo dores. De repente, trazer tudo isso? Não, a gente tem que trabalhar, né, com fase a fase. Perfeito. Mas as 4 sessões, a pessoa já tem ali... Já vê uma evolução. E, doutora Cássia, qual a idade mínima que eu já posso estar procurando o TRG? O professor já fez atendimento com crianças, né, de 5 anos, porque ela já tem um entendimento, né? Mas é lúdico, é muito trabalho lúdico. Criança é trabalho lúdico. Como eu atendo adolescente, a partir do adolescente, aí vai, né, todas as idades. E qual é a idade que tem mais procura? Adolescente. Só que aí tem um detalhe. Geralmente, os pais buscam ajuda, né, pro adolescente. Só que, de repente, ele começa a observar, porque você explica, né, ele é de menor, você vai explicar para os pais como funciona todo, né, o protocolo ali. De repente, o pai, em algumas sessões, ele já vê uma mudança ali do filho, ele já procura, assim, ele fala, doutora, tem como eu fazer a terapia? Ajuda muito. Isso. Como se fosse uma terapia familiar. Familiar, perfeito. Tá? Só que cada indivíduo. Então, assim, a procura, muitas mulheres,
né, me procuram mulheres. Isso que eu ia te perguntar. Qual a procura mais, sexo feminino ou masculino? Feminino, Feminino, né? As mulheres têm essa, né, essa preocupação, por isso que elas vivem mais, elas querem se cuidar mais, né? Tanto físico como emocional, e tem percebido quanto o emocional é importante, até mesmo para o físico, tá? Eu atendo pessoas que falam assim, olha, eu vou lá na nutricionista e não consigo emagrecer, porque ela me passa coisas que eu não gosto, tá? Nós estamos trabalhando em reprocessamento, de repente vem, a minha mãe me forçava a comer isso. Perfeito. Entende? Ela entende a raiz, né? Então, ela não entende. Eu chegava triste, chorava e jogava a receita da Nutri. Por quê? Porque eu não sabia. E eu vejo que ali é coisa saudável, eu sou adulta, eu entendo que eu preciso mudar isso. Mas aí, quando ela começa a ver no reprocessamento, vem ali lembranças que ela era forçada a comer coisas saudáveis de uma forma assim, né? Porque a criança, ela vê assim, né? Ela não tem essa... A gente aqui está explicando o que aconteceu, né? Com certeza. Olha, eu te dava porque eu preciso que você se alimente, que você não fique com fome. Isso é o adulto explicando. Mas a criança, ela vê ali que ela está sendo forçada a comer aquilo. Então, ela traz aquilo ali como uma dor, como um congelamento, né? Então, ela fica congelada naquela dor e acaba, né, associando isso. Então, quando um nutricionista, por exemplo, passou algo que é saudável, logo eu já associo ali que o saudável me dói. Com certeza. Entende? E só para esclarecer um pouquinho, mudando aqui um pouquinho de assunto, mas na realidade dentro do assunto, você sabia que tem uma patologia que geralmente, quando você faz um diagnóstico, ela não fecha? E é tudo por fundo emocional? Sabe qual, doutora? A fibromialgia. A fibromialgia. É uma coisa muito interessante que começa a dar muito em sexo feminino por causas do passado. Aí quando se passa no médico, tá? Se faz altos exames, ó, você tá bem, você não tem nada, mas eu tô com dor aqui, tô com dor do corpo todo. Então você tem que descobrir a causa. E isso pode estar relacionado ao TRG, perfeito? Isso mesmo. Atendo pessoas uma dica aí, com viu, pessoal, tá? Atendo pessoas com fibromialgia. Com certeza. Isso. Inclusive, lá dentro do consultório, que eu te falei, que depois vamos conversar, é sobre kinesiologia médica. Você dá para fazer o diagnóstico da causa da sua dor. Está muito ligado ao TRG. Bacana. Tá? Vamos lá. A TRG acessa o inconsciente? Sim, ela acessa, né? É a abordagem, né, da TRG, é acessar realmente, trabalhar ali o inconsciente, né? O que está guardado ali, a parte do cérebro que é primitivo mesmo, né? O réptil mesmo. Eu ataco ou eu fujo, né? É isso aí. Tem 3 regras, né, do inconsciente, assim, para a gente ser mais claro, para as pessoas entenderem. Tem a fase, né, que no caso ele... Opa, fugiu aqui. Deixa eu respirar. O inconsciente, ele tem 3 fases, né? Bem simples. No caso, ela é a fase onde ele começa a trazer realmente, né, a memória, aquilo que ficou guardado, aquilo que trouxe dor, trouxe algum desconforto para ele. Quando a gente acessa ali fazendo o cronológico, a pessoa logo identifica que ali ela está associando, né, com alguma coisa, né, na vida, no presente dela mesmo, né? Depois, a gente entende que isso quer dizer o quê? Que o nosso inconsciente, ele é atemporal, ele não tem tempo passado nem futuro. Isso. Então, é isso que acontece muito quando tem a questão da depressão, né? Que as pessoas ficam muito em pressão em questões do passado e ansiosas pelas questões que vai acontecer, então, que nem aconteceu ainda. Só que quando é acessada essa questão no inconsciente, é presente. Ela vai sentir isso agora, ela vai sentir a pressão lá de trás e aquele anseio de algo que não aconteceu. Então, tudo vai reagir ali no presente. Então, ele é atemporal, ele não tem passado nem presente. Tudo que você buscar vai ser ali, né, ali naquele momento mesmo. E a segunda regra é que o nosso inconsciente, ele busca a felicidade, né? Ele sempre está em busca de felicidade. E quando ele não encontra essa felicidade, o que faz? Já vem a sequência, que é o terceiro, né? Ele entra em looping, que é a busca realmente, a compulsão, a repetição. Então, se eu não acho a felicidade, se eu não acho, né, aquilo que vai me agradar, eu vou repetindo. É como se eu estivesse repetindo o ciclo. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, de repente eu explodi, eu não sei porquê. Eu sei que eu não posso estar agindo dessa forma, mas eu não sei por que aconteceu isso, né? Mas é o quê? Ela está repetindo, né, algumas situações que aconteceu lá atrás. Por exemplo, pessoas muito explosivas, se ela for reprocessar, ela vai achar algum momento que ela vivia em ambientes que haviam brigas, né? Pessoas ali gritando. Então, ela vai ficar
né, naquela repetição, naquela compulsão à repetição que a gente chama de looping. Interessante. Tá? Vamos lá, e quanto tempo dura uma terapia? O tempo da sessão é de 50 minutos a 1 hora, né? Tanto online como presencial, tá? Aí a quantidade de sessões, é como eu falei, depende muito, né, de cada paciente, a gente vai analisando isso. Perfeito. Olha, doutor, nós estamos chegando aqui no final, muito interessante, te espero mais vezes aqui para a gente conversar, tá? E eu acredito que surge muito mais assunto, deve ter muita coisa por trás disso, que na realidade nós vivemos num mundo de corriqueiro, um mundo de muita ansiedade, de muita cobrança, de muito consumismo. Como que é? Deus para si, como que é? É Deus para todos e né? cada um para si. Cada um para si, então, Deus para todos. Com certeza. Então eu te espero mais vezes. Obrigada. Muito interessante, gostei muito, tá? E antes de encerrar, queria que você passasse o contato pro pessoal e deixar algum recado pro pessoal aí. Obrigada. O meu contato é pelo Instagram, né? O Cássia GN, né? 45. Eu trabalho mais com a questão do Instagram mesmo, tá? O meu telefone ali é 67 9231 3229. Pelo programa vocês já vão, né, me achar ali também. Eu agradeço, tá? Quero agradecer a oportunidade, né, e dizer que é a primeira oportunidade que eu tenho para falar realmente, né, da TRG, de algo que eu já estou trabalhando, que amo muito. Obrigado mesmo por essa oportunidade. E dizer para as pessoas, assim, elas buscarem identificar, porque a terapia, ela inicia mesmo antes de você chegar ao terapeuta. Tá? É quando eu começo a perceber que algo não está bom, algo não está bem, eu já não me sinto bem, né? Então, ela inicia ali. Quando você observa que tem algo e aí você precisa buscar um especialista. Então, observe, não sofra, né? Quem tem dor, tem pressa, né? Então, tem essa pressa em resolver, né, essa dor emocional, tá? E aí tem muitos especialistas, né, à disposição. Estou aqui também, né? E a TRG, ela é um exército, está crescendo cada vez mais, pessoas assim dispostas a ajudar mesmo, tá? Com certeza. Obrigada. Muito obrigado. Eu que agradeço. Tá? E esperamos mais vezes, doutora Obrigada. Cássia, tá? Eu agradeço. Até mais. Tchau, tchau. E você, que tem essa dúvida, você que carrega essa ansiedade, essa fobia, esse medo de viver, essa depressão. Mas eu não sou deprimida, eu não sou nada. Na realidade, no fundo, sempre tem alguma coisa diferenciada, tá? Tá aí, procura a doutora, entrar em contato com ela e saber um pouquinho mais da sua vida, tentar tirar essa dor do subconsciente e principalmente essa dor material seu, tá? Que fique com Deus, uma ótima quarta-feira, até o próximo programa.